Verso 2 ele fala: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Lá em 1 João 5,19, João fala assim que o mundo inteiro jaz no maligno. Então é um ato da graça de Deus nós podermos estar aqui meditando na palavra do Senhor, porque se fosse pelo maligno ninguém estaria aqui. Se fosse pelo maligno estaria cheio de taxações, restrições, e ainda pior, não teria mais pessoas do bem podendo fazer o bem, pessoas da parte de Deus fazendo o bem e sendo testemunhas. Então Deus está impedindo a ação do mal nesse mundo. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Só Jesus pode iluminar o nosso coração. Ele está falando aqui sobre Jesus, porque ele diz assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim, e sobre o trono de Davi, sobre o reino, o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Está falando a respeito de Jesus. A música que as crianças cantaram é esse versículo 6 e o verso 7 de Isaías 9. Então, Jesus ele fala assim que o meu reino está dentro de vocês, né? E precisamos que isso tome conta, tome forma, para que as pessoas possam ver Jesus em nossa vida e a gente possa ser liberto de nós mesmos, dos nossos egoísmos, né? Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre a questão da Anne, só a questão assim da luz. Às vezes a pessoa poderia pensar assim: como que um Deus tão bom poderia deixar uma filha dele tão boa sofrer tanto? Mas isso é uma parte bem interessante para a gente pensar, porque as trevas elas estariam dominando toda a terra, e todos nós seríamos acometidos de toda sorte de doenças e tumores, e nós sofreríamos todos os dias da nossa vida se Deus não estivesse detendo a ação das trevas. Mas o mundo inteiro jaz no maligno, e a promessa de Jesus nesse texto é que ele viria como luz para o meio das trevas. Então, de uma outra forma, a gente podia não pensar assim que um Deus tão bom deixou uma filha dele sofrer, mas a gente podia pensar assim: Deus chamou uma pessoa que ele quer, traz para a luz, deu oportunidade para ela viver 10 anos com o seu Armando, para ser cuidada pelo seu Armando, ser amada por ele. E aí todo esse tempo ela tem um câncer no pulmão. Só que por 10 anos ela nunca percebe que tem isso. E os 3 últimos meses da vida dela ela sabe que tem, e é terrível. Mas ela passa, vamos dizer assim, de uma forma não exata em termos de dias, mas ela poderia passar 9 anos e 9 meses sem saber, e os últimos 3 meses é que ela sabe, e vem a dúvida, vem o apavoramento, vem a tristeza, vem a dor, vem o sofrimento. Mas nós podíamos olhar assim que Deus deixou ela sofrer aqueles 3 meses, e logo depois Deus a leva para ele. Então, nesse sentido, Deus está freando o mal.
Aí, para piorar a situação, o senhor manda no velório, eu acredito que seja no velório, ele pega o coronavírus, e ele já tem uma certa idade, ele sofre com isso, toma conta a metade do seu pulmão, e ele fica internado no hospital, sofrendo por falta de ar, e está sofrendo por falta de ar até agora. Ele vai até o banheiro, volta, ele está ofegante, pela falta de ar. E lá onde ele está no hospital, ele começa a ver que todos os seus companheiros de quarto estão morrendo, e ele está vivendo. Ele vê uma pessoa que é da parte de Deus, que tem 77 anos, pede oração, ele sai da sua cama e vai orar por ele. E quando aquele senhor está muito mal, ele pede de novo, eu quero oração, e ele vai orar lá por ele. E logo depois esse senhor parte para a glória. E outros ele pode dar testemunho. Um homem não tão idoso disse assim, eu estou aqui, mas eu não sei por que é que eu estou aqui, digamos 3 da tarde. Eu estou bem, eu estou perfeito. 3h25 ele estava agonizando a morte, o senhor Armando viu ele morrer. Então, e ele foi testemunha para essas pessoas, ele pôde orar por essas pessoas, ele pôde perguntar sobre vida eterna e certeza de salvação. Então, mesmo no vale mais profundo que você for, Deus vai estar com você, e Ele vai estar minimizando o sofrimento. Ele diz assim, eu vou estar com você na tua angústia, no teu sofrimento. É isso que Deus vai fazer na tua vida, se você entrega a tua vida de uma forma completa. Se você realmente serve a Ele, se Jesus se manifesta na tua vida, vai ser luz no meio das trevas, diz o texto. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Em vez da pessoa pensar assim, por que um Deus de amor tão grande faz a sua filha sofrer? E daí vem no coração das crianças, dos adolescentes, dos adultos, assim, a mágoa, a decepção e a descrença em Deus. Você pode transformar um mal em bem, onde as pessoas podem ouvir a palavra de Deus, e mesmo no vale da sombra da morte, você saber que Deus está com essa pessoa, e aí transforma aquilo que seria um mal numa bênção, onde a pessoa pode ver Jesus, né? Assim como a Luciana, eu tenho certeza que ela tem a certeza de que ela viu Jesus na Anne, e por isso ela está aqui. Então, ver não é só ouvir falar. Ver é mais que ouvir falar. Então Deus está chamando você para ser luz, para que as pessoas vejam em você Jesus, e as pessoas sejam transformadas, e seja minimizado o sofrimento, a dor, a incredulidade no coração das pessoas. Paulo ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu queria chamar a atenção assim, quando a gente fala sobre esse menino que vos nasceu, filho que se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem e estabelece esse governo no nosso coração. Paulo fala assim, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Então você precisa olhar para Jesus. Não olhe para os bens, não olhe para as coisas, não coloque o foco na tua vida nas coisas desse mundo. Pensando na religiosidade, não vai ser leis dos 10 mandamentos que vai fazer você ser mais fiel a Deus. Não vai ser o batismo da igreja que vai levar você à santidade e uma espiritualidade. Não vai ser você falar uma língua estranha, ou conhecer isso, conhecer aquilo, como está lá em 1 Coríntios 13. Mas quando você renuncia ao seu próprio interesse, e de uma forma simples, você olha para Jesus,
e você começa a ser tocado pela vida de Jesus no seu coração. Isso é o Evangelho. Quando Jesus passa a ser parte da tua vida e você se torna amigo de Jesus, a tua vida é transformada. Você sente alegria. Você sente assim que o teu coração se enche de alegria, porque a alegria do Espírito é fruto do Espírito, e Ele enche o teu coração dessa alegria, e você não precisa de outras coisas para ser feliz, você não precisa de mais nada para ser feliz, porque você tem aquilo que é maior, melhor. E não vai ser assim, leis que vão fazer você andar na presença de Deus, você ser fiel a Deus. Se Jesus não te constranger, se a pessoa de Jesus não mexer com o teu coração, nada vai mexer com o teu coração. Se Jesus não for o motivo do teu cantar, se Jesus não for o teu motivo de vir à igreja, então nada vai ser motivo de você vir à igreja. Se Jesus não for o motivo de você ser testemunha de Jesus, se não for Ele, o amor dele, então nada vai ser. Precisa ser Jesus. O Tiago estava falando assim, as outras religiões, elas sempre estão, a base delas está no livro, nisso, naquilo. A base do cristianismo é Cristo. É esse menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. É Jesus. Você olha firmemente para o autor e consumador da fé. Aquela mulher adúltera de João 8, ela sabia as leis, ela sabia que era pecado adultério, ela foi ensinada desde criança que adultério era pecado, e que o adultério era condenado, o adúltero era condenado à morte, era apedrejado. Ela sabia de tudo isso, mas isso não impediu ela de adulterar. Isso não impediu ela de seguir os seus sentimentos, o sentimento do seu coração, e ela fazer aquilo que estava muito forte batendo no seu coração. Mas quando Jesus se aproxima dela, quando Jesus olha para ela, quando Jesus ama essa mulher e ela vê, ela sente o amor de Jesus, e então ela sai liberta dos seus pecados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João 8. Se você conhecer o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. E é em João 8, verso 36, verso 32 que fala isso. Mas é em João 8 que fala dessa mulher que estava presa num sentimento de adultério, que ela amava um homem que não era o marido dela. Ela era escrava desse sentimento, e por lei ela não sairia dessa escravidão. Não é porque alguém, o pastor, uma igreja dissesse faça assim, que ela ia fazer assim, porque tinha isso já na sua vida, ela não deixou. Mas quando ela teve um relacionamento de amor com Jesus, que não é um amor sexual, é da presença de Jesus, do cuidado de Jesus, do Espírito de Jesus, que é divino no seu coração, vivificou. Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida, as minhas palavras te libertam, as minhas palavras te vivificam. Então não houve ninguém semelhante a Jesus na história da humanidade. O maior homem que já existiu é Jesus. E nós precisamos ser amigos de Jesus, sermos fãs de Jesus, gostarmos de Jesus, amarmos Jesus, olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é um homem sem igual. Não há ninguém que seja igual a Jesus. O nascimento de Jesus é sem igual. Aqui mesmo fala sobre ele no capítulo 7, verso 14, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel,
Quando os pastores estavam lá no campo atendendo das ovelhas, no dia do nascimento de Jesus, vieram os anjos e eles cantaram naquela noite. E é interessante assim que as ovelhas, eles abrigavam porque as noites eram muito frias. Eles, perto daquelas rochas, eram rochas que muitas delas não faziam assim, elas faziam assim. E aqui eles faziam cercas e colocavam as ovelhas aqui, para serem abrigadas de inimigos, mas também do frio da noite. E ali tinha a ovelha que seria sacrificada no altar, no templo. Ali que nascia essa ovelha. E Jesus nasceu ali aonde nascia essa ovelha, nesse mesmo lugar. E os pastores vieram ali, naquele lugar, adorar a Jesus. Mais tarde, na cidade onde Jesus estava, tinha uma casa onde Jesus estava, e os reis magos lá do Oriente vieram visitar Jesus. Não foi ali que os magos do Oriente vieram. A música está bem certinha, na casa. Porque foi numa casa que os reis magos encontraram Jesus. Não foi mais na estrebaria, certo? E não diz também quantos magos eram. Diz que eram 3 presentes. Então, quando alguém falar que eram 3 magos, não está isso escrito na Bíblia. A Bíblia diz que eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, que estava profetizando a respeito da missão e do ofício de Jesus. Ouro falava do reino dele, incenso como oração é o sacerdócio dele, e mirra é o perfume, fala a respeito dele ser profeta. Então Jesus era profeta, sacerdote e rei. O nascimento de Jesus era sem igual, e a gente podia gastar muito tempo falando sobre o nascimento dele, mas também a sua vida era sem igual. Por isso Jesus é o maior homem que podemos falar. Não há alguém que teve uma vida igual à vida de Jesus. 3 anos de ministério de Jesus, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, que hoje estão tentando mudar isso. Jesus viveu com o sobrenatural. A Bíblia diz assim que Jesus fazia o bem a todos os lugares que ele ia. Ele pregava o reino do Senhor. Pessoas eram curadas pelo poder de Deus em Jesus. A Bíblia diz assim que ele tocou em leprosos. Ninguém podia tocar leprosos naquela época. Quem tocasse num leproso ficava leproso, porque o leproso contaminava os sadios. Jesus, ele não faz parte das trevas. A lepra faz parte das trevas e contamina os que não estão contaminados, assim como o pecado contamina os que não estão. E Jesus toca o leproso, por quê? Porque ele está mostrando assim que a luz resplandece nas trevas, e que ele tem poder de tocar o leproso e purificar o leproso, tirar a sua lepra, porque ele toca em nós e tira o pecado do nosso coração. Não é assim? E é isso que fala quando diz que ele tocou no leproso. Aqui fala sobre Davi, no verso 7. Jesus, a pessoa de Davi é uma figura de Jesus, porque Davi, ele venceu o Golias, um inimigo muito terrível, muito maior que ele. Jesus, um homem, ele destrói a morte, ressuscitando dentre os mortos. Davi também foi um homem que se humilhou, reconheceu seus erros e foi muito amado por Deus. Por isso, Jesus foi obediente ao Pai e se humilhou, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas Davi tinha alguns problemas que não eram parecidos com Jesus. Davi não sabia lidar com conflitos. Os conflitos dele, os conflitos dos seus filhos e muitos outros conflitos ele não sabia tratar. E ele foi um caos em relação à sua casa e a seus filhos. Mas Jesus é muito maior do que Davi, porque Jesus é o especialista em resolver conflitos. E quando a gente vai ficando
em convívio com Jesus e Jesus vai crescendo dentro de nós, nós também vamos ficando especialistas em resolver conflitos, diferenças, em vez de estarmos semeando contendas, brigas, discórdias, falando fofocas, e quando reúne os irmãos, reúne numa rodinha, tem que falar da vida alheia. Quando Jesus se manifesta na nossa vida, a gente deixa de fazer fofocas e não tem mais prazer em fofocas, não tem mais alegria em assuntos que são picantes em relação à vida da outra pessoa, porque o amor de Jesus nos constrange a termos nojo dessas palavras, e a gente se torna um pouquinho indesejado nesse sentido, porque não gostamos mais de fofoca, mas a gente é pacificador, a gente se torna pessoas para resolver conflitos, porque Jesus diz: vocês são bem-aventurados porque vocês são pacificadores. Eu dei para vocês a missão da reconciliação. É interessante, Jesus é o Cordeiro que foi morto numa cruz, e Jesus ao mesmo tempo é o leão da tribo de Judá, que um dia, quando ele vier, vai sair uma espada da sua boca, e com o sopro da sua boca milhares e milhares de pessoas vão ser destruídas em segundos. O mesmo que é o Cordeiro, que morre numa cruz, enfrenta tudo aquilo que ele enfrentou lá na cruz, ele é o leão. Quando ele vier, ele vai vir como leão. Pessoas boas daqui da terra, pessoas agradáveis, mães, crianças, naquele dia vão ser destruídos por esse sopro que sai da boca de Jesus, porque eles não acolheram a palavra de Jesus enquanto Jesus deu a oportunidade. Nesse dia da vinda de Jesus vão ser destruídos. Jesus, ele é ao mesmo tempo o leão e ele é o cordeiro. Isso é um conflito, mas é isso que acontece dentro de você. Você tem que pensar assim: tinha muitas casas nos caminhos que Jesus ia até Jerusalém, mas Jesus não ia em todas as casas, Jesus não comia em todas as casas, Jesus não dormia em todas as casas. Jesus ia na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque eles tinham prazer de acolher Jesus. Eles não arrumavam desculpas para Jesus não entrar na sua casa. Eles não arrumavam desculpas dizendo assim: nós temos muito trabalho, nós temos muita coisa para fazer, a minha empresa é muito grande, eu tenho muitas obrigações, ou eu sou muito pobre e não tenho dinheiro para sustentar e bancar Jesus e 12 discípulos. E ainda tinha mulheres que andavam com Jesus. Eles não queriam saber. Eles queriam que Jesus viesse na casa deles e os seus discípulos também, independente do custo que seria isso. Porque o pobre, ele consegue alimento, ele talvez não consegue dinheiro para pôr gasolina no seu carro, mas ele consegue trabalhar e ter comida para bancar um dia, 2 dias, um hóspede de Jesus. E a gente precisa pensar isso. Quantas outras casas na vizinhança que acreditavam em Deus, mas que não acolhiam Jesus, não acolhiam os seus discípulos na sua casa, porque não tomavam iniciativa. E eles podiam dizer assim: Jesus não gosta de nós, Jesus não dá importância para nós. Mas também eles não convidavam Jesus para estarem nas suas casas. Eles tinham suas desculpas. E o problema das desculpas, Jesus fala bem que muitos que ficam arrumando desculpas vão achar a porta fechada no dia que tiverem que passar pelo vale da sombra da morte. Por final, Jesus é um homem sem igual, porque a sua morte foi sem igual. Não teve ninguém igual a Jesus, no seu nascimento, na sua vida, mas também na sua morte. Só no dia da morte de Jesus, mais de 30 profecias se cumpriram. Textos espalhados pelo Velho Testamento
deitaram sorte sobre a sua túnica, traspassaram as suas mãos e os seus pés, meneiam a cabeça. Ele ficou quieto, ele não responde, ele é como uma ovelha perante os seus tosqueadores. E assim vai, nem um osso do seu corpo seria quebrado, e dos outros que estavam crucificados, todos foram quebrados seus ossos, menos de Jesus, porque tinha uma profecia que dizia que ele não seria. Diz o texto que ele seria levantado no madeiro, e ele foi levantado no madeiro. Jesus mesmo falou isso a seu respeito. Então não houve nada semelhante a Jesus em relação à própria morte de Jesus. Muitas profecias foram se cumprindo sem que Jesus estivesse mexendo os pauzinhos para aquilo acontecer, porque estava predestinado por Deus, o Criador, que isso iria acontecer, detalhe por detalhe, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas nas suas mãos, e Ele não encerra tudo hoje, e nem encerrou tudo há 2000 anos atrás, porque ainda Ele pensa na nossa conversão. Porque se Ele encerrasse há 2000 anos atrás a salvação das pessoas, de 2000 anos para cá ninguém seria salvo. Então Ele vai encerrar tudo no final, e vai lançar a morte para dentro do lago de fogo, mas também dali para frente ninguém mais vai ser salvo. Quem foi salvo, e quem não foi, vai ficar eternamente perdido. E uma das coisas assim, que me chama a atenção do seu Armando, é que ele falou assim: a minha tristeza é ver pessoas morrerem sem Jesus, porque elas se desesperam, porque elas ficam sem o chão, elas estão ali morrendo na minha frente, mas elas não têm confiança para onde vão. E aqueles que morrem no Senhor, elas têm confiança. E ele diz: eu vi isso, eu vi essa diferença entre um e o outro no meu quarto, aonde eu estava. E com certeza ele viu também em relação à sua esposa, porque ele viu uma pessoa que tinha fé e que morreu no Senhor e está com o Senhor. Isso faz diferença. Nós também precisamos ter essa tristeza de ver nossos amigos sem conhecer Jesus, e eles vão morrer, e eles vão para o inferno, e lá na eternidade você vai saber que eles vão estar lá no inferno. E o que você fez por eles? Você teve vergonha? Você teve timidez? Você não sabia falar bem as palavras certinhas e não quis falar? E eles morreram e partiram para a eternidade sem Jesus. Então, Jesus ele fala em João 8: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele estava falando para os religiosos judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por quê? Porque eles eram religiosos, eles eram cumpridores da lei, eles eram pessoas boas, mas que não tinham os olhos abertos para ver Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque os seus olhos estavam fechados, tinha escamas. Você pode estar dentro da igreja, mas os seus olhos podem estar fechados, podem estar com escamas, e você não consegue ver nada de Deus. Então precisa se arrepender, precisa buscar a Deus, precisa pedir para Deus abrir os teus olhos, para você ver e não ser enganado pelas trevas. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí, só para terminar, Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz assim: bem-aventurados são os que agora morrem no Senhor, porque descansam no Senhor, descansam das suas aflições. Quem morre no Senhor descansa. Quem morre sem o Senhor, Jesus diz para eles: para onde eu vou, vós não podeis ir. É a coisa mais triste, é você viver 60 anos aqui, 70 anos aqui, morrer e não ter Jesus como o seu pastor. E quantas pessoas estão assim? E você precisa buscar isso
precisa buscar essa paixão pela alma perdida. Ore assim: Deus, me dê uma alma esse ano, uma só, em si. Me ajude a ganhar uma alma só esse ano. Será que seria difícil demais você ganhar uma alma só no ano inteiro, 365 dias? Você ganhar uma alma só para Jesus? Mas peça e Deus vai te dar. Peça para Ele te dar entendimento, peça para Ele te dar esclarecimento, para Ele encher o teu coração da alegria do Espírito, que você não vai mais buscar o próprio interesse, e as pessoas vão ver Jesus em você, vai transparecer no teu rosto, no teu sorriso, na forma de você viver. Ontem mesmo eu vi o testemunho do Alex. Ele diz assim: eu vi o casal aqui da igreja, eu convivi com eles, eu vi, eles têm conflito, eles têm briga, mas eu vi a confiança que um tem no outro, e eu disse: eu quero isso para mim. Então o testemunho deles foi muito importante para ele conhecer Jesus e para poder pregar o evangelho para ele, porque ele viu o testemunho do irmão e da irmã da igreja. Isso faz diferença. Então é isso que nós precisamos começar a buscar. Isso é o evangelho, isso é Natal. Natal sem isso que nós falamos aqui não é Natal. Natal presente, porque os reis magos trouxeram presentes, isso não é Natal. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Esse Natal que a gente está falando aqui, esse menino que vos nasceu, o filho que se vos deu, e que o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E você se torna um maravilhoso conselheiro quando você começa a conviver com Jesus de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Você também se torna um maravilhoso conselheiro. Não adianta você encher de cadernos, estudos bíblicos, se não está dentro de você. Você enche os cadernos, mas na hora de falar você fala fofocas e outros assuntos sem importância. Mas se você enche aqui, Jesus fala assim: a boca fala o que está cheio o coração. Você encheu a palavra, quando você abrir a boca você vai falar a palavra. Quando você for orar por alguém que está, você vai visitar alguém que está doente, você vai orar por ele. Ele não vai ficar falando assuntos quaisquer, acidente em tal lugar, morte em tal lugar, o cara lá pegou Covid. Não vai ficar falando assuntos aleatórios sem importância. Você vai orar pela pessoa, você vai ler um texto da palavra de Deus para aquela pessoa, e você vai animar ela a confiar em Jesus para enfrentar suas dificuldades, seus medos. Não é assim? Vamos orar? Pai, eu oro, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz e ser luz no meio das trevas. Eu oro, Senhor, porque nesse tempo de tanta frieza e indiferença espiritual, Teu povo precisa acordar e ser testemunha, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a Tua igreja aqui possa orar para que pelo menos durante o ano possa ganhar uma alma para Jesus, possa ajudar pessoas a saírem do império das trevas e ver a luz do Senhor. Dá esse desejo ao coração dos irmãos, Pai. Também estratégias, orações para que brilhe essa luz no seu coração e na sua vida, para que ao abrir a boca, Senhor, o Senhor coloque as palavras em nossa boca, Senhor. Que não seja nós que estejamos falando, mas que seja o Senhor que está falando através de nós, Pai. E assim as pessoas possam ver no nosso rosto, na nossa vida, no nosso comportamento, como tratamos a esposa, como tratamos o esposo, os filhos, os pais. Eles possam querer conhecer Jesus, como esse caso que eu falei. Ele me disse isso. E eu oro, Senhor, para que esse testemunho seja marcante na vida das pessoas, Pai. Seja quem for dessa cidade, de vizinhança daqui, mas que eles possam conhecer o Evangelho, eles possam render-se a Jesus, possam enfrentar o vale da sombra da morte e possam ser acolhidos pelo Senhor,
possam ter do Senhor livramento dos seus medos, dos seus conflitos, das suas vaidades pessoais, do seu egoísmo. Que o Senhor dê essa luz, que o Senhor acenda essa luz no coração dessas pessoas, Pai. Ó Deus, nos faça, Senhor, igreja do Senhor. Nos faça, Senhor, testemunhas do Senhor. Nos faça, Senhor, realmente cristãos que são parecidos e que vivem realmente Cristo dentro de nós, Pai. Eu oro, sim, para que a Tua mão esteja sobre os Teus filhos aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando a todos. A palavra está com os músicos.